Bom dia, queridos alunos. Vamos resolver a semana 4, fazer um apanhado do tema e depois ver quais serão as nossas atividades. Nós estamos na semana 4 do PET 2, finalizando o PET 2 agora. E como vimos na semana 3 sobre racionalismo, então na semana 4 agora, uma outra linha, uma outra corrente filosófica que contrapõe seria o empirismo. Só que nós temos como filósofo e referência dessa semana o John Locke, que é um filósofo inglês, século XVII, século XVIII, e que é considerado aí o pai do liberalismo e também um dos ideólogos do iluminismo, né? Nós vamos ver um pouco sobre algumas das suas ideias. É sempre importante ver esses filósofos, principalmente empiristas, porque sempre aparece alguma coisa no Enem sobre eles. Então é bom a gente ter aí um panorama das ideias principais deles. Antes de ver, vamos ver alguns conceitos que aparecem muito nas ideias do John Locke. Primeiro sobre empirismo, né? Diferente do racionalismo, e também considerado como uma teoria do conhecimento, né? Uma corrente filosófica que estuda de onde nasce o nosso conhecimento, nós como seres humanos. Para o racionalista, nós temos ideias inatas, que já nascem conosco. Depois a gente vai verificando. Vimos que com René Descartes, essas ideias podem ser falsas e podem ser verdadeiras. Então a gente tem que ir pelo método, o método até que ele coloca, que nós temos que verificar, analisar cada uma das nossas ideias para ver se não tem um gênio aí maligno que pode estar nos enganando. Né? No caso do empirismo, o empirismo já o conhecimento, nós nascemos com nada na cabeça, então a gente não tem nada. Durante a experiência, por isso que é empirismo, que vem de empiria, experiência, nós então temos aí as ideias que vão partindo da nossa experiência, do nosso contato com os objetos, o objeto nosso de conhecimento, né? O contratualismo vem de contrato, é um pensamento liberal que vem aí do século XVII para cá. Nós começamos a ter essa ideia de sociedade, indivíduo, né? Então, para a gente se organizar, para não ficar igual naquele tempo em que cada um por si, Deus por todos, e a gente vai brigando pelas coisas, pelas terras, agora nós criamos um contrato, uma organização melhor entre sociedade, né? Então o indivíduo tem seus direitos e deveres e o Estado também tem seus direitos e deveres. O liberalismo, que a gente ouve falar muito aí, é bom sempre estudar. Isso daí é uma ideia, porque é hegemônico hoje em dia e a gente ouve demais na televisão e as pessoas se dizendo, eu sou liberal. Mas assim, há também um negativismo muito grande, né? A pessoa que é liberal é uma pessoa muito individualista, insensível, uma pessoa que sempre está defendendo a burguesia, esquece dos direitos de políticas públicas do Estado. Então tem umas verdades e não verdades aí. Então é bom a gente ver, porque há muitas linhas do liberalismo, né? Então algumas coisas podem ser erradas, preconceitos, e outras podem ser verdadeiras mesmo. Mas o liberalismo, que não tem um liberalismo puro, né? Mas o liberalismo, muitas vezes, ele apoia os direitos individuais. Então o liberal está sempre atento aos direitos individuais, de expressão, direito à vida, vários direitos que nós temos aí que são até constitucionais para nós aqui no Brasil. E menos interferência do Estado na vida das pessoas, na economia. Então é esse ponto aqui que é um ponto negativo. Há alguns elementos negativos e positivos que a gente tem que sempre estudar um pouco. Mas a ideia liberal, ela tende a perpassar esses elementos aqui.
E o nominalismo já é algo assim, só para complementar aqui, não tão direcionado nesse sentido, mas é uma doutrina que vem lá da Idade Média, que procura olhar pelo nome mesmo, a gente fala nominalismo, de nomes. As coisas têm nomes e elas dependem do contexto, dependem da situação, e elas vão mudando com o tempo também. E não são universais, então é uma ideia diferente do universal. Universal existe aquela ideia e ela perpassa todas as nações, todos os tempos, e é uma verdade universal, né? O nominalismo não, ele dá nomes que vão mudando com o tempo também. Vamos lá pela ideia do John Locke. Então, uma obra dele muito importante, uma das obras, é o ensaio sobre o entendimento humano, aqui que ele disserta sobre a questão do empirismo, né? E é uma obra que sempre aparece no Enem falando sobre essa ideia do empirismo, e é muito famoso em John Locke essa ideia da tábula rasa, né? A alma nossa, quando a gente nasce, diferente, porque ele critica aí Descartes, diferente do que nós vemos em Descartes, nós não temos nada na nossa alma, né? Seria como uma tábula rasa ou uma folha em branco. Então, pela vida, pelo conhecimento, ele só começa ali no dia a dia da vida. Então, conforme nós vamos associando as coisas, isso nós vamos preenchendo essa folha em branco, essa tábula rasa. Então, ele distingue duas formas da gente, fontes dessas ideias, que são a sensação pelos nossos sentidos, né? A gente vai percebendo aquilo que realmente são as coisas, os objetos, e vão criando ideias com elas. Então nós temos aí a sensação e a reflexão. Dentro da reflexão passa por essa percepção que a nossa alma vai distinguindo e fazendo uma distinção entre aquelas ideias que são, nós vamos ver que ideias que são simples e ideias que são mais complexas. Então, dentro da sensação, nós temos as qualidades primárias e qualidades secundárias. O que são as qualidades primárias? Elas são objetivas, não tem como você distinguir por pessoa, né? Nós estamos percebendo que aquilo é uma coisa, é uma madeira, ela é dura ou uma pedra, então para mim não tem essa subjetividade, não é uma opinião de cada um, ela é objetiva, é uma qualidade que todos percebem. Já as qualidades secundárias, aí ela já varia de sujeito para sujeito, né? Uma coisa tem um cheiro que não é bom, que uma pessoa não gosta, um som que é alto não é, ou um sabor que é azedo ou não. Então já são qualidades que dependem da opinião da pessoa. Então isso vai criando ideias diferentes. Na qualidade primária, muitas vezes as ideias elas são idênticas, né? E são comparáveis. Na qualidade secundária, não. Já na reflexão, então, nós vamos conhecendo desde pequeno, vamos formulando as nossas ideias, então vamos associando as coisas que são mais simples pelas nossas sensações. Com o tempo, então a gente vai conseguindo identificar uma coisa com a outra e vai compondo coisas mais complexas. Então, por isso que quando a gente diz assim que nós somos inocentes, aí de repente a gente vai desmontando aquelas ideias. É porque nós estamos sempre formulando novas ideias e criando novas ideias, e nisso a gente vai associando uma coisa com a outra e vai descobrindo que aquilo não é do jeito que a gente pensa, e vai mudando essas ideias conforme o tempo, né? Vai associando algo, vai criando coisas diferentes na nossa mente. Então as ideias simples é aquilo que se você olha, diz, essa mesa, então o que é uma mesa? Aí de repente já vem tem uma mesa que você cria um padrão, né? É sempre 4 pés,
Aí de repente aparece uma mesa que não tem pé, só tem uma coluna. Aí isso já começa a diferenciar daquilo que você tinha como ideia. E isso vai mudando o seu modo de olhar as coisas, e você vai tendo que refletir e associar uma ideia que é simples a uma ideia mais complexa, né? Estou dando um exemplo muito simples e banal, mas vários outros que nós podemos pensar aí na nossa vida, né? E é importante perceber essas distinções e ao mesmo tempo qualificações que John Locke faz, para perceber aqui que nesse contexto os filósofos já começam a trabalhar muito nesse âmbito da ciência de experimentação, né? Isso é muito importante. Nesse contexto, John Locke ele vai se colocar numa encruzilhada, que é como explicar a ideia de Deus nesse contexto, né, de empirismo. Mas se tudo nós... como que fica para Locke a ideia de Deus, já que todo conhecimento ele passa necessariamente pelos sentidos, né? Então ele vai recorrer a um argumento mais metafísico para provar a existência de Deus, e dizendo dessa natureza que as coisas não podem criar as coisas reais, mas como... E aquele que não é real, quando a gente pensa Deus como pensamento, ele vai argumentando a partir daquele que produz, né? O que é produzido, que vai chegando a algo que não se produz. Então ele conclui que deve existir um ser aí eterno, que podemos denominar como Deus, né? A gente vai perceber que muitos desses filósofos mais empiristas, eles têm essa tendência mais de não acreditar nas questões metafísicas, mas aqui John Locke faz uma argumentação para defender a ideia de Deus, né? Aqui nós tivemos só uma pequena introdução sobre John Locke, para entender um pouco por que ele diferencia de Descartes para essa ideia empirista, né? E nós vamos ter nessa semana 4 perguntinhas aqui. Não vai cair nada aqui em relação, não precisa fazer nada do podcast, dos vídeos, apenas ver essas 4 perguntas que são essenciais para a gente entender a ideia de John Locke. São 4 perguntas que nós precisamos pesquisar um pouco além desses elementos que foram apresentados aqui, para a gente aprofundar um pouco mais e diferenciar da filosofia de Descartes, né? E isso é importantíssimo, porque aí a gente vai conseguir distinguir o que é o pensamento de Locke e o que é o pensamento de Descartes. Para assim, quando tivermos qualquer questões aí em vestibulares, ou até mesmo no nosso Enem, que sempre aparece, fazendo essa distinção, a gente consiga perceber quais que são os elementos de cada um dos pensamentos desses filósofos, né? Sobre que aspectos Locke discorda de Descartes, né? Ali eu já apontei alguns em relação a essa questão das ideias que são inatas em Descartes e que em Locke não. Aí procure também pesquisar outros elementos que vão aparecer aí de discordância, de distinção entre o pensamento de Locke e Descartes. Qual que é a principal diferença entre o racionalismo e o empirismo? Fazer um esquema, né? Vocês vão achar muito na internet esqueminhas que apresentam a diferença entre os dois, entre racionalismo e empirismo. Sobre as citações, a 3 e a 4 é muito interessante, porque vocês vão pegar... na 4 já é uma questão mais de interpretação. Na 3 vocês vão pegar as citações aqui de cada um deles, né? E justificar a resposta dentro do pensamento, tanto Descartes como Locke. Na 4, você, a partir da leitura do pensamento deles, que vocês vão estar fazendo, tanto ali na 1 como na 3, então responder a questão 4, fazendo relação com a vida, e a questão a e a B, fazendo a relação com a vida e com aquilo que você entendeu e percebeu, né, desses pensamentos.
São atividades aí, questões que nos ajudam a entender e treinar essa distinção entre o pensamento de John Locke e do Descartes. Aí nós fechamos o PET 2 e fechamos aí a 4ª semana, né? Então, bons estudos a todos, boa semana e que tenhamos aí um aproveitamento desses temas, né? Então, um bom dia a todos vocês e até a nossa próxima aula.